Olá, gente, tudo bem com vocês? Já estou aqui pronto para mais uma videoaula e hoje eu estou ansioso para falar sobre ciências. De antemão, já peguem o livro de vocês da unidade 2, livro módulo 2, e vamos localizar a página 200, porque a gente vai continuar o nosso assunto sobre doenças transmissíveis e doenças não transmissíveis. Lembro que eu passei para casa uma atividade como desafio em que vocês iriam pesquisar doenças transmissíveis e classificá-las numa coluna. Em outra coluna, colocar as doenças não transmissíveis. Vocês fizeram essa atividade? Eu tenho certeza que fizeram. E devem ter percebido algumas curiosidades no nome dessas doenças. Essas doenças elas têm assim uma proximidade e características bem semelhantes. Nós vamos estar percebendo hoje durante esta aula. Então eu te convido a sentar aí no localzinho mais quieto da sua casa, separar caderno, livro, lápis, borracha, para fazer algumas anotações que você considere importante, porque a gente vai começar a nossa aula de ciências. Gente, começando a nossa aula de ciências, localizem aí a página 200, que a gente vai falar sobre essas doenças. Nós falamos na aula passada de ciências sobre as doenças transmissíveis, como é que elas são classificadas, como elas são transmitidas, por que elas são chamadas dessa forma. E eu vou dar só uma recapitulada no conteúdo. Caso você ainda assim não entenda, eu te convido a assistir novamente o vídeo que está no canal do YouTube falando sobre doenças transmissíveis. Gente, as doenças transmissíveis elas são provocadas especialmente por seres microscópicos que estão aqui ao nosso redor. São eles vírus, bactérias ou fungos. Esses seres, quando entram em contato com o nosso organismo, eles provocam algumas alterações que podem ser bem negativas. Podem trazer doenças que podem complicar severamente, levando até uma pessoa à morte. Mas algumas delas são bem simples e podem ser tratadas facilmente. De algum modo, nós, sempre que tivermos alguma complicação de saúde, devemos procurar um apoio de saúde gratuito que é oferecido pelo SUS, que é o Sistema Único de Saúde. O primeiro passo do atendimento é sempre nas unidades básicas de saúde. Todos nós somos cadastrados em alguma unidade básica de saúde, ou seja, é mais conhecido como PSF. Essas unidades básicas, elas têm como prioridades os atendimentos de doenças básicas, transmissíveis ou não transmissíveis. Então você vai nessa unidade de saúde, relata o que está sentindo de diferente e lá o enfermeiro da unidade, juntamente com o médico, vai te ajudar a tratar o que você está sentindo. Essas doenças transmissíveis, elas exigem mais atenção da nossa parte porque ela facilmente é transmitida de pessoa para pessoa. Pode ser no espirrar, pode ser no contato com a mão, pode ser no falar, pode ser até no tocar de algum local que você acabe repetindo o toque de alguém e você acaba se contaminando. Então ela precisa ter um maior cuidado da nossa parte ao tentar nos prevenirmos contra essas doenças. E é disso que a gente vai falar agora, sobre a prevenção das doenças transmissíveis. Coloque aí na página 200, como eu já falei, e aí nós vamos dar uma olhada. Gente, de antemão eu quero já falar para vocês o que é essa questão de estar doente e o que é a questão de estar saudável. A OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ela conceitua para nós que estar saudável é alguém estar de bem, tanto físico como social e psicologicamente. Então, para que alguém diga que está saudável, ela tem que estar com o seu corpo bem, né? De bem com o seu corpo. O corpo tem que estar saudável, sem nenhuma complicação, sem nada que te incomode ou te provoque dor. Socialmente, ela também precisa estar encaixada e se sentindo bem, sem ter nenhum tipo de atrito social. Ela precisa estar encaixada nas atividades sociais. Ela precisa estar de bem com a sua comunidade. Isso também inclui nas questões saudáveis. E também psicologicamente. Ela precisa estar equilibrada psicologicamente para ser considerada num sistema de saúde, para dizer assim, eu estou totalmente saudável. Então, se você não tem esses três principais pontos, você precisa sim de ajuda de algum profissional da saúde, porque você não está saudável. Você está com algum probleminha de saúde.
Vamos continuar. Bom, gente, então assim, é fácil dessa forma identificar quando nós não estamos bem. Se algum desses três aspectos não está sendo exatamente como eu estou dizendo, então algo precisa ser observado com mais cuidado. É preciso que você busque a ajuda de algum profissional da saúde para tratar esses problemas que estão acontecendo. Mas vamos entender como é que funciona a prevenção das doenças transmissíveis. Eu já comecei falando no início desse vídeo que para a gente prevenir essas doenças transmissíveis é preciso ter cuidado principalmente com a nossa higiene e com o cuidado com as pessoas. Com essa onda da pandemia provocada pelo vírus coronavírus, nós estamos fazendo o uso diário e consecutivo do álcool gel para higienizar as nossas mãos. Muitas pessoas questionaram no início da pandemia sobre essa questão do álcool gel. Por quê? Porque o álcool gel ele rapidamente sumiu do mercado devido à grande procura das pessoas para o uso do álcool gel. Porém, a gente precisa entender que o álcool gel ele é apenas um aliado para a higiene. É tanto que eu cheguei a fazer alguns vídeos explicativos para clientes meus da saúde, explicando para eles que o mais importante é manter a mão higienizada. Não necessariamente precisa ser com o álcool. Se você, por exemplo, não costuma sair de casa para trabalhar, ou se você está cumprindo severamente a quarentena em casa, você não precisa necessariamente estar usando o álcool gel. Você precisa estar higienizando a sua mão com água e sabão, que é mais eficiente do que o álcool gel. Agora, em que momento que o álcool gel é expressamente indicado e precisa ser usado? No momento em que você sai de casa e precisa passar um período fora de casa, porque aí você não tem como levar um sabonete, ou um sabão, ou um desinfetante, para você estar lavando as suas mãos a todo momento. Neste momento, o álcool gel, sim, ele é muito importante, porque ele vai fazer o papel de limpeza que era papel do sabão que você usa em casa. Entendido agora? Bom, essa é uma das formas de prevenir as doenças infecciosas transmissíveis. Essas doenças, elas são provocadas como? Como eu já falei, elas são provocadas por seres microscópicos e eles estão presentes em todos os cantos. Aí você fala, mas então por que a gente não fica doente direto? Então, vocês lembram que eu falei que quando a gente nasce, num período de recém-nascido até 2 anos, a gente cumpre um calendário rigoroso de muitas vacinas? Essas vacinas, elas nos previnem de contrair muitas doenças por esses seres vivos microscópicos. Essas doenças nos previnem de várias formas. Como é que acontece essa prevenção? Quando a vacina é aplicada na criança, ela estimula o organismo a produzir anticorpos para muitas doenças. Ou seja, o meu próprio organismo, ele automaticamente, depois dessa vacina, ele vai produzir anticorpos, ou seja, defesas, especialmente para algumas doenças. Que mesmo que eu tenha contato com esse vírus, eu não vou contrair essa doença nunca mais. Existem doenças sim que a gente acaba contraindo mais de uma vez, mas se você está com a sua vacinação em dias, ela não vai ser tão forte a ponto de provocar danos muito drásticos na sua saúde. Você tem essa doença de forma leve e pode ser tratada facilmente, ou mesmo em casa sem precisar ir em uma unidade básica, ou mesmo que precise ir na unidade básica, o profissional de saúde vai ter facilidade em tratar os sintomas. No livro de vocês, inclusive, vocês vão ver aí um cartãozinho que fala sobre vacinação. E aí diz para atualizar a caderneta. Existem profissionais, e principalmente um profissional muito importante, que eu quero que vocês entendam a importância desse profissional que eu vou falar agora. Ele é um profissional que tem um trabalho muito bonito, incansável. Ele é um profissional que trabalha 24 horas por dia, ele é um profissional humano e ele é tão importante para a nossa sociedade e precisa muito da nossa valorização. Sempre que eu vejo um profissional desta área, eu parabenizo e digo, olha, parabéns pelo seu trabalho, porque você faz um trabalho maravilhoso e lindo, e eu sou admirador do seu trabalho. Quem são esses profissionais? São os agentes comunitários de saúde. Todos os agentes comunitários de saúde,
eles fazem um trabalho excepcional na comunidade. Eles têm um cuidado dobrado para com todos os problemas que acontecem no seu bairro e tem todo um cuidado, tem uma cautela para estar acompanhando de perto tudo o que acontece de alterações referente a doenças e comportamentos psicossociais dessas pessoas que estão dentro da sua abrangência. E uma das coisas que eles fiscalizam é essa questão aí de estar em dias com a caderneta de vacinação. O agente de saúde ele está sempre muito preocupado para saber como é que está a vacinação. Se está em dia, se está atrasada. E se está atrasada, ele vai cobrar que ela seja colocada em dias. Por que isso? Porque isso implica diretamente na sua qualidade de vida e nos seus problemas futuros que possam adquirir em questões de saúde. Bom, gente, então nós temos aí, o livro ainda cita algumas doenças que são provocadas de forma transmissível. Vocês vão ter aí o tétano, a cachumba, a cólera, o sarampo. Tudo isso são vacinas que são transmitidas, são doenças que são transmitidas, né, pelo próprio ambiente, pelo contato, pelo espirro, por algo que você não pode ter controle. Além da caderneta de vacinação, outra coisa que deve ser levado muito em consideração na hora de prevenir essas doenças transmissíveis é o material que entra e sai da sua casa. Tudo que entra na sua casa deve ser higienizado, principalmente as sacolas que vêm do supermercado e os alimentos que são levados diretamente a serem consumidos. Então, todo esse material deve ser expressamente higienizado. Então, gente, a partir de agora a gente começa a observar que o uso do álcool em gel, ele sempre foi indicado. Porém, numa pandemia como esta, ele se torna mais importante, mas ele sempre deve ser utilizado. Desde sempre foi necessário o uso do álcool gel em nossas mãos para prevenirmos qualquer tipo de doenças infecciosas provocadas por esses seres microscópicos. Na página 201, a gente vê aí alguns exemplos sobre prevenção do que, inclusive, eu já falei, para nós estarmos nos prevenindo dessas doenças infecciosas. Na hora de beber água tem que ser água mineral. E se não for, tem que ser uma água fervida ou tratada, pode ser tratada com hipoclorito ou algum tipo de outro componente químico que vá agir diretamente para exterminar esses seres microscópicos que podem estar na água e podem provocar algum tipo de doença se estando no nosso organismo. Sempre lavar as mãos, isso a gente já falou, é muito importante. Evitar andar descalço, sempre andar calçado. E claro, sempre cortar as unhas, lavar bem os cabelos, manter os cabelos cortados, escovar bem os dentes, manter a higiene de uma forma geral. Dessa forma, nós estaremos evitando muitas e muitas complicações por essas doenças transmissíveis. Nós vamos ver aí na página 201 ainda, falando sobre uma curiosidade sobre quando a primeira vacina foi produzida. Vou deixar para vocês fazerem essa leitura em casa, sozinhos, e refletirem sozinhos acerca dessa leitura, ok? Vamos, para finalizar esse assunto de doenças, vamos falar agora das doenças não transmissíveis, ou seja, que ela não é transmitida para ninguém, ou seja, ela não passa de pessoa para pessoa. Vamos ver que doenças são essas? As doenças não transmissíveis são as doenças que geralmente são provocadas, né, por uma classificação externa, por uma condição social, por uma questão de ambiente. E numa maioria das vezes, essas doenças elas são predispostas geneticamente e também podem ser provocadas por uma má qualidade de vida. Hoje em dia é muito importante e todos os órgãos de saúde indicam que as pessoas pratiquem atividade física. Por quê? Porque a nossa sociedade caminha para um sedentarismo crônico, o que isso é algo muito negativo para a nossa saúde. Porque o ser humano ele precisa se manter em constante movimento. O nosso corpo foi feito para estar em movimento e assim produzir todos os componentes que precisam para um funcionamento sadio do nosso corpo. Porém, isso não acontece na prática, né? E por isso as pessoas estão adoecendo tanto. Então, essas doenças crônicas são o quê? As doenças crônicas, elas são provocadas quase sempre
né? Primeiro, por um fator genético, ou seja, a pessoa já nasce com a predisposição para aquela doença, ou por ser consequência de uma má qualidade de vida, por ela não estar praticando atividade física ou não se alimentar direito, ela acaba adquirindo uma doença. Essas doenças, como eu já falei, elas em maioria são crônicas, ou seja, elas não têm cura, elas têm tratamento, mas não têm cura. E o bom é que, o lado bom, né, vamos colocar dessa forma, é que essas doenças elas não são transmissíveis, ou seja, elas não pegam de uma pessoa para outra. Quem está doente fica doente e pronto. Mas ela não vai passar por outra pessoa de nenhuma forma. Não existe a possibilidade de transmissão dessa doença. Vamos agora colocar o nome de algumas dessas doenças que não são transmissíveis. Vamos lá? Pressão alta é uma doença não transmissível. Diabetes é uma doença não transmissível. Asma é uma doença não transmissível, né? E aí nós temos várias outras doenças também que não são transmissíveis, ou seja, que não passam de pessoa para pessoa. Elas acontecem simplesmente por uma má qualidade de vida da pessoa ou por uma predisposição genética. Tem também as doenças que são chamadas de doenças de cardiopatia, ou seja, são as doenças relacionadas ao coração, ao sistema cardiológico. Essas doenças também, quando elas aparecem, elas não são transmissíveis e, na sua maioria, são doenças que se tornam crônicas. Ou seja, ela tem tratamento, mas não tem cura. A pessoa que é diagnosticada com esse tipo de doença, ela precisa fazer uso de medicação para o resto da sua vida. E aí vocês vão ver aí alguns conceitos que o livro traz, né? E ele explica, inclusive, aí no livro, sobre a doença asma, como é que ela acontece. Vamos ler juntos? Na página 202. Ele fala assim, a asma é uma doença que causa dificuldade na respiração. Ou seja, aí para amenizar os sintomas, né, o paciente ele precisa de medicamentos que auxiliam na respiração. O asma é considerado uma doença não transmissível, ou seja, que ela não passa de pessoa para pessoa. Independente, mesmo que ela tenha contato, mesmo que ela abrace, ela não vai passar a doença para ninguém. E aí vocês estão vendo aí, falando também sobre o diabetes. O diabetes é uma doença que ela é muito comum hoje em dia, infelizmente. E ela pode acontecer de duas formas. Ou a pessoa já nasce com a predisposição para desenvolver um diabetes, ou ela pode provocar o diabetes através de uma má alimentação. E aí, uma vez que ela é diagnosticada com esse problema, ela precisa fazer uso de medicamentos para o resto da vida. E aí vocês também vão estar lendo isso depois sozinhos aí, nesse quadrinho verde na página 202. Gente, é isso. Mais curiosidades sobre doenças transmissíveis e não transmissíveis, vocês vão poder estar pesquisando em algum local, na internet, com a ajuda de um adulto, ou pode estar assistindo novamente esses vídeos ou relendo a matéria aí do livro. Vou deixar vocês com a atividade da página 203 e 204 e em seguida eu já cobro que vocês me enviem as fotos dessa atividade quando for realizada, tá certo? Um beijo, até a próxima aula, fiquem com Deus, se cuidem, lavem sempre as mãos, mantenham todos os protocolos de higiene para se prevenir contra qualquer tipo de vírus e eu aguardo vocês na nossa próxima videoaula. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.